Então, Nilo Roberto Neves, cheguei no Curitiba em 68, na segunda fase do campeonato. Nasci em Porto Alegre, no ano de 1942. Vim para o Curitiba no segundo turno do Campeonato Paranaense e conquistamos o título que há muito tempo o clube já não era campeão. Numa decisão contra o Atlético, eu tive a felicidade de cruzar a bola para o Paulo Vecchi. Inclusive foi a pessoa que me levou a jogar o futebol. Então o Paulo Vecchi entrou no segundo tempo, quase no final do jogo. Eu fui cruzar uma bola, cruzei, o Gil era o goleiro do Atlético, pegou. Na segunda vez eu cruzei para o Paulo Vecchi fez o gol. Consagramos campeão, terminou o jogo, o árbitro era o Arnaldo César Coelho, e aí foi o meu primeiro título conquistado pelo Curitiba. Uma satisfação muito grande, é um título que eu não poderia deixar de esquecer. Os outros foram importantes, mas 68 foi o título mais importante para mim, porque cheguei no Curitiba e conquistando esse título, aí tivemos uma série de mais títulos, mas 68 marcou muito, foi muito importante. Além do título paranaense de 1968, Nilo também participou da conquista de 1969, ou seja, foi bicampeão e também pentacampeão estadual ao conquistar os campeonatos de 1971 a 1975. Outra conquista foi o Torneio do Povo de 1973. Mas foi muito importante a minha estada no Curitiba, um clube que me deu muitas alegrias. Eu acho que retribuir essa situação de estar no clube e o clube dar a oportunidade, para mim foi muito benéfico. Eu acho que nós fizemos uma parceria. O Curitiba me dando a oportunidade e eu, junto com os meus amigos, conquistando títulos. Para mim foi uma satisfação de 8 anos de alegria. Bem, eu tive a minha situação no futebol, eu tive duas coisas importantes, que hoje eu sei que é importante, antes eu não ligava muito para isso. Eu tinha muita velocidade e muita impulsão, apesar do meu tamanho. E a situação de salvar gols era amizade, ajuda, que a gente sempre tinha, determinação de fazer cobertura. Então esse sempre foi um forte, sempre achando que daqui a pouco um atleta, um jogador, o meu goleiro ia necessitar de mim. E se eu estava bem fisicamente, eu poderia fazer realmente uma cobertura, como foi feito diversas vezes, salvar gol. E isso aconteceu muito mais na época do Jairo. Toda vez que ele saía, e ele realmente saía, era um jogador muito grande, então, quando ele saía, os jogadores procuravam o lado adverso. E quando ele começava a sair, eu vinha correndo para dentro do gol. Ele tapava um ângulo e eu ia para o outro. Quando os outros batiam lá, eu estava lá. E muitas vezes até escanteio, os jogadores ganhavam, como eu era baixo, eu ficava no primeiro pau. E aí o Jairo saía e eu vinha para dentro do gol. E o pessoal cabeceava, e às vezes cabeceava quase rente ao travessão. E eu subia e tirava de cabeça, às vezes com os pés, mas sempre tentando fazer uma cobertura que eu pudesse ajudar meus amigos. Então isso sempre foi uma situação de quando o adversário atacava, eu vinha fazer, acho que a cobertura era o meu forte. Apesar de saber marcar, jogar, marcando, atacando, mas era importante saber que o nosso goleiro podia precisar de uma situação de que o adversário atacasse de uma cobertura, e eu estava lá. Então isso aí, tirei uma vez, duas e comecei a fazer. E isso me deu uma alegria muito grande e eu até fiquei reconhecido por salvar muitos gols quando o goleiro saía e eu ia para o lado para tentar ajudar. Eu não conhecia
o futebol paranaense, e quando vim para Curitiba, comecei a sentir uma alegria. A minha alegria foi tão grande que quando eu vim para o Curitiba, eu tive uma oportunidade para ir para o Palmeiras. E eu agradeci o convite, a oportunidade, mas eu me senti tão bem no Curitiba, que quis me levar em 69, que eu preferi não ir. E naquela época a gente sentia, né? Eu pelo menos tinha um agradecimento com o Curitiba e recusei o convite, agradecendo ele pela oportunidade, mas não quis sair do clube. Eu tinha um carinho muito grande, que era retribuído pelo torcedor, pela diretoria. Sempre tive um carinho muito grande pelo clube, pelos dirigentes, e isso me fez encerrar a carreira no Curitiba. O Curitiba vai representar sempre uma situação gratificante, uma situação de alegria. Foi o clube que me projetou, né? Foi o clube que me deu essa oportunidade, jogando, indo para a Europa. A minha ida para a seleção, eu estava em casa, daqui a pouco chegou uma multidão, eu digo, pelo amor de Deus, morreu alguém, o que será que houve? Você foi convocado? Eu digo, convocado para onde? Não, você foi convocado para a seleção. E aí chegou a dirigente, o próprio Evangelino, e a crônica toda, e foi uma alegria imensa, né? Incontestável, porque eu era um atleta que me considerava com muita humildade, que não achava que eu teria condições ou seria um atleta que seria convocado para a seleção. Então foi uma alegria muito grande. E lá que eu conheci as feras todas, né? Pelé, Rivelino, Tostão, quer dizer, a seleção de 70, estava em 68. Então eu fui convocado. E participei da seleção, foi um momento muito feliz, uma felicidade enorme. E aí a maior felicidade foi quando eu soube que a seleção vinha jogar com o Curitiba. Só que, logicamente, o Curitiba não poderia jogar com a camiseta do clube. Teria que ser com da seleção paranaense, mais ou menos assim. Mas nessa situação criou-se um clima e o Evangelino criou com a minha situação na seleção. Ele foi aos dirigentes da seleção e pediu para mim pôr a faixa. E o Aimoré tinha me escalado. Só que o Evangelino falou com os dirigentes para que eu botasse o uniforme e recebesse a faixa junto com os atletas. E o Brandão, que era o supervisor da seleção, não concordou. E a seleção não queria saber nada dessa situação de pôr faixa. Pôr faixa não tinha problema. Agora, um jogador da seleção entrar com a camisa do Curitiba, depois voltar para jogar e tirar um lateral que era titular no Flamengo, não era justo. Então ele falou que eu não ia jogar. Peguei o uniforme no vestiário e vim para o banco. Aí no segundo tempo, aos 26 minutos, já a torcida começou a gritar meu nome. Aí o Pelé veio e conversou com o Aimoré. Olha, o Nilo está aqui, né, na cidade dele, em Curitiba, a torcida está pedindo, põe ele para jogar. Então aí foi que o Aimoré perguntou para o Brandão. Aí o Brandão falou, não, eu não sei, para mim não joga, você que sabe. Aí o Pelé falou, mas pô, menino, olha aí, todo mundo está pedindo. Então, aí foi que eu entrei para jogar. Curitiba me deu muitas alegrias. Todas as alegrias que eu tive em termos de futebol, foi o Curitiba que me deu.